tratar agora de alguns assuntos com relação à proteção da mulher. E esse foi um assunto bastante polêmico, que o Dr. Fernando até adiantou, né, a questão da proteção da mulher. Que a gente tem agora com a reforma? Você qualifica sim pelos graus, né, do local e a possibilidade de uma certa flexibilização com relação à proibição da mulher nesses locais. Então, no grau máximo, não pode, né, ela tem que ser afastada durante toda a gestação, se o local for de grau máximo. Agora, se for de grau médio ou mínimo, na verdade, depende do atestado de saúde do médico dessa trabalhadora. Então, se ele entender que deve ter o afastamento, então será apresentado o atestado médico do próprio médico particular dela. Em qualquer grau, seja máximo, médio ou mínimo, quando for apresentado também um atestado do médico da grávida que recomende o afastamento dela durante a amamentação. Então, na verdade, a alteração é a possibilidade de ela não ser afastada durante a gestação se o médico dela entender que não é o caso. Então, na verdade, a gente tem uma questão até de responsabilidade do próprio médico, né? Se ele entender que pode ser prejudicial à saúde da mulher e da criança, ele deve apresentar o atestado. Caso contrário, pela lei não há impedimento direto. Vai depender da análise do médico da trabalhadora. E o que acontece se eu não tiver como transferir essa empregada por um local salubre, né? Na verdade, faz de conta que ela trabalha no local que todos os locais ali que ela poderia trabalhar são considerados locais insalubres, eu não posso transferir ela para outra atividade durante a gestação. Na verdade, então, foi incluído, que vai ser considerado como uma gravidez de risco, se não houver essa possibilidade, e ela vai receber o salário maternidade durante todo o período de afastamento, né? Se eu não tenho condições de transferir para o local, é impossível naquele tipo de atividade, então eu considero, e ela não pode trabalhar, né? Foi atestado isso ou seja porque lá é grau máximo, ou seja porque o médico dela assim entendeu, então ela vai ficar afastada durante esse período, recebendo então o salário maternidade. Outra questão com relação à proteção da mulher é a amamentação. Daí eu tenho destaque então, né, do que mudou em relação ao ambiente insalubre, que agora, dependendo do grau, depende do atestado médico da grávida. Com relação à amamentação, que foi também um ponto bastante criticado. O que você tem hoje, né? E continua tendo, na verdade. A mulher, ela tem direito a 2 descansos de cada meia hora para amamentar seu filho de 6 meses. O que acontece é que isso, às vezes, na prática, é muito complicado, né? Porque como você vai fazer, normalmente seu filho você não mora perto do local de trabalho, como que durante 2 períodos você vai parar para amamentar? Alguém teria que levar o neném para amamentar, deveria ter uma creche, a criança deveria estar numa creche próxima, assim, em termos práticos, isso é uma situação muito difícil de você aplicar, né? Esse direito, na verdade, ele não foi retirado. É importante, assim, foi confirmada a importância da amamentação. A única questão é que houve uma flexibilização com relação a isso. Quem irá definir esse horário de amamentação, que não deve ser 2 períodos de cada meia hora, porque às vezes não tem como acontecer isso, será de comum acordo, então, por contrato individual. Isso não depende de contrato coletivo. Então, eu vou sentar com a empregada, de repente, se ela trabalha próximo, é possível que cada meia hora ela vá lá para amamentar seu filho, e se ele está em casa, ou se está na creche pronto de serviço. Agora, se não está, de repente não seria mais benéfico até para a mãe ela sair uma hora mais cedo para fazer a amamentação? Provavelmente sim. Então, acho que de comum acordo as partes podem, ou na hora do almoço, né, de repente, ela tem já uma hora de almoço. De repente, a gente pode esticar essa hora de almoço para 2, para que ela tenha tempo de amamentar seu filho. Parece muito mais razoável, né, abrir essa possibilidade de você possibilitar que esse direito da mulher
seja de comum acordo entre as partes. Porque do jeito que é hoje, na verdade é uma questão engessada que na prática acaba não acontecendo. E daí, por exemplo, se a empresa falar, vou te dispensar 1 hora mais cedo, daí ela fica com receio também de não estar cumprindo a legislação, porque não é isso que a lei fala. A lei fala que tem que ser 2 períodos, e eu não poderia, então, o empregador, dispensar ela 1 hora mais cedo para fazer isso, eu não estaria cumprindo a lei. Então, na verdade, esse dispositivo, ele estabeleceu que as partes podem verificar qual o melhor horário, chegar 1 hora mais tarde, a hora do almoço é 1 hora mais cedo. Então isso, a alteração com relação a este ponto é possibilitar que as partes conversem e achem qual para cada situação, inclusive, isso nem poderia ser por negociação coletiva, né, porque cada caso é um caso, cada funcionário é um, então depende de comum acordo entre as partes. E eu destaquei alguns artigos que foram revogados com relação à mulher especialmente. Alguns que talvez os senhores nem conheçam, de tão assim, absurdos que algum desses são, né? O primeiro é o artigo 372, que foi revogado o seu parágrafo único, que ele tratava, então, que não tinha proteção especial quando ela trabalhasse numa oficina da pessoa da família, né? É uma questão totalmente sem sentido. Outra questão que talvez os senhores não conheçam, mas tinha uma determinação no 384 da CLT, que estabelecia quando tivesse uma prorrogação da jornada, né? A mulher teria que ter um descanso de 15 minutos. Na verdade, provavelmente a grande maioria desconhecia esse dispositivo, mas na Justiça do Trabalho era aplicada essa questão. Então, se ela exercesse atividades, fizesse hora extra, ela deveria descansar 15 minutos antes. Essa era a ideia. Provavelmente, grande parte das empresas não obedeciam essa questão e na Justiça do Trabalho eram obrigadas a pagar esses 15 minutos de hora extra. E essa última, na verdade, é um grande absurdo, que falava que a mulher casada ela podia entrar na Justiça do Trabalho sem assistência do marido, né? Uma coisa, nem teria sentido ter isso. Porque a nossa CLT é de 1943, né? Então, quer dizer, foi revogado algumas questões que não fariam sentido mais na atualidade, né? Não tem que ter um dispositivo autorizando que a mulher casada entre na justiça sem autorização do marido, que na verdade, né, todos somos iguais perante a lei, qualquer um pode ter acesso ao judiciário, então são questões que não faziam mais sentido, então foram revogados.